Essa é uma disciplina muito importante porque vai falar justamente sobre a história da igreja, a história da nossa igreja, a história do princípio do crescimento, do desenvolvimento da igreja, a história da igreja cristã. Não necessariamente a história da igreja, mas a história da igreja cristã. Né? É isso que nós vamos estudar. Vamos estudar, a princípio, a história da igreja cristã no período antigo, depois período medieval, depois o período moderno e em seguida o período da história da igreja contemporânea. Estudando esses 4 períodos, obviamente existem outras formas de dividir a história, né? Ela não é uniforme, a forma de dividi-la não é uniforme e a gente vai entender isso ao longo do tempo. Mas antes de mais nada, precisamos definir o que seria história. Como há muitas definições, nós vamos pegar algumas definições que são mais peculiares. Por exemplo, história é uma ciência, e é a ciência que estuda o desenvolvimento do homem no espaço e no tempo. Precisamos localizar um fato histórico no espaço e no tempo. Onde foi que isso aconteceu e em que época isso aconteceu? Então, quando falarmos sobre a história da igreja, precisamos entendê-la e precisamos localizá-la, entendendo assim o espaço e o tempo. A história analisa os processos históricos, personagens e fatos para poder compreender um determinado período histórico, cultura ou civilização. É assim que nós entendemos o fato histórico. Mas toda disciplina que você estuda, você precisa fazer uma pergunta. Qualquer que seja a disciplina, você precisa fazer uma pergunta. Por que eu devo estudar esta disciplina? Por que eu devo estudar matemática? O que a matemática vai trazer para mim? Quais são os benefícios que essa disciplina vai trazer para mim? Então, por que estudar a história da igreja? Então nós temos algumas definições sobre história e aí também algumas razões pelas quais nós devemos estudar a história da igreja. A primeira coisa, eu preciso saber que é a nossa história. História da nossa igreja. Eu preciso também conhecer, através da história, eu consigo conhecer os erros doutrinários e a teologia que porventura foi distorcida através da história. Também, como objetivo, combater pensamentos, práticas e tendências que de alguma forma se revelam hoje, tendências atuais ou práticas atuais que ferem, de certa forma, os princípios da palavra de Deus, os princípios bíblicos, os princípios da igreja chamada igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Também, dentre outras coisas, por que eu devo estudar história? Também para analisar o estudo das escolas filosóficas, pensamento cristão e até as seitas heréticas que prejudicaram o cristianismo desde o primeiro século. Seitas que vieram talvez não, seitas que vieram antes do primeiro século e se encontraram com o cristianismo ali, não é? E houve uma luta muito grande, uma luta ferrenha entre essas seitas, dentre elas o gnosticismo, que veremos mais tarde. Precisamos também conhecer os fundamentos da nossa fé, entender os fundamentos da nossa fé através de um estudo acurado, não é? Respeitoso da palavra de Deus dentro da história. Outra coisa também é que eu preciso entender e saber a ação de Deus na história do homem. É preciso compreender que, diferente do que muita gente pensa, Deus fez o homem e ele não deixou o homem aqui na terra simplesmente ao léu. Deus tem um propósito com o ser humano. Então, eu preciso entender que Deus tem uma ação direta na humanidade. Ele não deixou o homem aqui simplesmente, não fez o homem e deixou o homem. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Mas o que é igreja? Qual é o conceito de igreja? A palavra igreja, ela vem do termo grego eklesia. É um termo do grego clássico composto por 2 vocábulos. O primeiro vocábulo ek, que significa de ou para fora.
E o segundo vocábulo, kalel, que significa chamar ou convocar. Daí, para fora chamar, ou chamados para fora. Dando a ideia de sair de casa para ir a uma reunião, porque inicialmente a visão era de uma assembleia, de um ajuntamento de pessoas, para discutir algumas coisas relacionadas ao povo. Portanto, essa é a ideia. E aí, a ideia de igreja ainda hoje é esta. Nós nos reunimos, e tem muita gente que pensa que a igreja precisa simplesmente se reunir para discutir as coisas e simplesmente, mas nós nos reunimos para entendermos um pouco a palavra de Deus, para que possamos assim nos abastecer e reabastecer, para depois sairmos dali e levarmos a mensagem, a palavra de Deus a outras pessoas. Uma outra coisa que precisamos entender é o que é o cristianismo. O cristianismo, ele tem origem no judaísmo. E aí precisamos entender que há três grandes religiões, ou as três grandes religiões chamadas ou caracterizadas como religiões monoteístas, das quais nós temos inicialmente o judaísmo, é uma religião monoteísta. Nós temos então o cristianismo, que vem em seguida após o judaísmo, e nós temos uma outra religião que tem crescido muito, que é o islamismo, que são os muçulmanos. O que essas três religiões têm em comum? Elas têm em comum o mesmo patriarca, Abraão. O judaísmo segue a Abraão como patriarca. O cristianismo tem Abraão como pai da fé e patriarca também. E o islamismo segue Abraão também como patriarca. Isso é importante nós conhecermos em relação ao cristianismo. Eu não poderia deixar de falar sobre algo que é muito importante. Por quê? Porque se estamos falando sobre cristianismo, precisamos entender a igreja e o plano da salvação, para entendermos a razão de uma história da igreja cristã, a razão pela qual nós existimos como cristãos. Para que a gente entenda melhor, o plano de salvação, ele já existia desde o Gênesis. Não é algo que aparece lá no Novo Testamento, ou que aparece somente quando Jesus chega. Não. A ideia de Deus é uma ideia que começa, que aparece na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E esse texto é chamado de proto-evangelho, ou seja, é o início, é a raiz do evangelho, é a raiz das boas novas. Ali, Deus já estava mostrando a boa notícia, a sua boa notícia para conosco. O texto diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso está escrito em Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, mostrando que Deus está preocupado com o homem. Desde o início, Deus se preocupa com o homem, portanto, Deus já planeja a sua salvação. Deus se manifesta lá no Antigo Testamento. Existe uma palavra chamada antropomorfismo, que é a junção de duas palavras gregas, antropos, que significa homem, e morfê, que significa forma. Logo, se tem o significado de forma de homem, ou seja, a manifestação de Deus no formato de homem. Nós temos alguns exemplos de antropomorfismos. Em Gênesis, Pedro vai falar a respeito disso, capítulo 5, versículo 6, Provérbios, capítulo 15, Ezequiel, capítulo 13, o próprio Jesus vai falar lá em João, capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é espírito. Logo, sendo espírito, não possui forma ou partes do corpo humano. Essa é uma forma de nós falarmos, porque não há como nós identificarmos Deus, porque Deus é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Além da palavra antropomorfismo, a forma de Deus em figura humana, existe uma outra palavrinha também chamada antropopatismo. A junção da palavra antropos, mais uma vez, homem, com a palavra patos, que significa sentimento. Daí, empatia, antipatia, simpatia. Logo, se tem um significado de sentimento do homem. Nós temos alguns exemplos de alguns textos, mas o próprio Deus revela que ele não é filho do homem para que minta, ou que volte atrás, ou que possa se arrepender.
Números capítulo 23, versículo 19. Portanto, Deus também se manifesta dessa forma com sentimentos humanos. Mas não há sentimento humano que possa se comparar aos sentimentos de Deus. É por isso que a gente coloca dessa forma. Deus não se arrepende. O texto bíblico vai dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que minta, nem volte atrás, nem se arrependa de sua palavra. Alguns textos podem trazer coisas que algumas pessoas tenham dúvidas. Por exemplo, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus não se arrepende, porque arrependimento consiste em alguém que não pensou antes de fazer alguma coisa. Deus não se arrepende, porque ele já sabe de todas as coisas, ele sabe o final de todas as coisas. Uma outra coisa que a gente precisa entender a respeito da igreja é saber onde ela nasce. Onde nasce, em que momento a igreja nasce. Há algumas teorias, eu vou citar três teorias a respeito de onde a igreja nasce. Primeiro, quando Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele passa ali 40 dias e 40 noites, e depois ele desce para escolher os seus discípulos. Então, isso está escrito em Mateus capítulo 4. Há muitas pessoas que acreditam, portanto, que a igreja nasce nesse instante, na escolha de Jesus dos discípulos. A outra teoria é quando Jesus diz a Pedro, capítulo 16, versículo 18 de Mateus, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a terceira teoria a respeito de onde nasce a igreja é que ela nasce ali no momento da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, no capítulo 2 de Atos. Lá em Lucas, quando Lucas escreve, lá no finalzinho de Lucas, Jesus ele diz aos seus discípulos para que eles possam ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. Eles ficam em Jerusalém e lá em Atos dos Apóstolos acontece o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, eles são revestidos do poder, mas ao invés de eles saírem, eles ficam ainda em Jerusalém. Até que acontece o capítulo 7 de Atos, em que Estevão, cheio do Espírito Santo, fala a respeito, ele começa a dissertar a respeito de tudo aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, né? E ele vai até os dias atuais, trazendo a mensagem, trazendo a palavra de Cristo, trazendo que os próprios judeus rejeitaram Jesus. E por isso ele é apedrejado. E daí começa a grande perseguição, porque Paulo ali já começa, Paulo ele é conivente com a morte de Estevão, mas não somente com a morte de Estevão. Capítulo 8 de Atos começa a grande perseguição. E essa perseguição ela é viável, por quê? Porque a partir dessa perseguição, a palavra de Deus é levada a outras pessoas, porque as pessoas têm que sair dali, não é? E aí, onde quer que elas vão levar a mensagem e a palavra do Senhor. Não podemos nos esquecer que essa palavra ela vai encontrar lugar em muitas outras cidades e também países. Por quê? Porque quando Pedro começa a pregar a palavra, né, mais de 3.000 almas vão se converter, vão se entregar a Jesus naquele instante. A igreja começa em força naquele instante e várias pessoas que estão ali, várias representações de outras nações que estão ali, vão levar a mensagem do Senhor, porque Pedro fala, e todos aqueles que estão ali escutam na sua própria língua, no seu próprio idioma, levando então a palavra do Senhor. Não podemos também nos esquecer que a história ela é mostrada através de períodos. Então precisamos entender a periodização histórica e os problemas que vêm após isso. Por exemplo, a periodização é um método cronológico usado para contar e separar o tempo, historicamente, da humanidade. Não há como nós dizermos ou pensarmos que isso é definitivo. Por exemplo, nem todas as culturas seguem do mesmo jeito essa forma de contar a história.
A periodização histórica é um estudo da história geral da humanidade que costuma dividir a história humana por convenção e exclusivamente para fins didáticos, ou seja, significa que alguns medem o tempo, dividem o tempo de uma forma, outros dividem o tempo de uma outra forma. Porque, exemplo, o calendário gregoriano, que é o nosso calendário, não é um calendário universal. Os judeus, por exemplo, eles não seguem o calendário gregoriano. Nós seguimos esse calendário que divide a história em duas partes, antes de Cristo AC, depois de Cristo DC. Mas os judeus, eles não estão no ano em que nós estamos. Eles já passam do ano 5000, porque eles não dividem a história como nós dividimos a história. Então nós temos os períodos, por exemplo, a pré-história, o primeiro período que a gente percebe, a pré-história, depois vem a Idade Antiga, percebam, 4000 anos antes de Cristo é a invenção da escrita. Isso é convencionado. Não é? Se você ver qualquer livro de história, vai falar sobre a questão da pré-história ali, você vai perceber que é dessa forma. Então vem a Idade Antiga, depois vem 476 depois de Cristo, que é a queda do Império Romano, que segue até o período da Idade Média, indo até 1453 depois de Cristo, a queda de Constantinopla, esse período aí. E aí surge o período da Idade Moderna, que uns convencionam a queda de Constantinopla, né? o início da Idade Moderna, mas outros convencionam a Idade Moderna em 1517 com a Reforma Protestante, apregoada por Martinho Lutero em 1517, quando ele, principalmente, esse é o marco principal da Reforma, quando Martinho Lutero apregoa no frontispício da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. Inicia-se então o que chamamos de Idade Moderna. Essa Idade Moderna ela vai até 1789, com a Revolução Francesa. E aí a gente inicia até os dias atuais a chamada Idade Contemporânea. Obviamente, como disse, há 2000 anos, ou mais de 2000 anos, essa fase é dividida em mais de 2000 anos de cristianismo. E como também falei, são formas de se dividir, não é? E as formas divergem. Por exemplo, existem calendários cristãos que vão dividir da seguinte forma: o período da Igreja Apostólica, de 30 até 100. O período da Igreja Patrística, os pais da Igreja, a partir de 101, porque no ano 100 o último apóstolo morre, que é o apóstolo João, e aí de 101 até 450, a Patrística, os pais da Igreja. E aí entramos, em terceiro lugar, na Igreja Medieval, que é de 451 até 1300, a Igreja Medieval. Lembrando o seguinte, a Igreja Medieval começa no 5º século e vai até o 15º século. São 10 séculos de Igreja Medieval. Aí entramos na Igreja da Pré-Reforma, porque antes da Reforma nós tivemos, por exemplo, John Wycliffe e John Hus, dois grandes homens. Claro que a gente vai falar a respeito disso um pouquinho depois. Mas a Igreja Pré-Reforma é de 1300 até 1500, basicamente. Depois entramos na Igreja dos Reformadores, aí já com Lutero, mas aí a gente pega de 1600 até 1900. E aí a gente entra com a Igreja Pentecostal. A Igreja Pentecostal vai entrar em 1906, aí a gente vai estudar um pouquinho sobre os acontecimentos da Rua Azusa. Após isso a gente consegue perceber a Igreja Neopentecostal, uma outra forma de dividir, que vai basicamente de 1970. A partir de 1970 começa a surgir as igrejas neopentecostais. E depois surge, a partir do ano 2000, vai surgir a Igreja Evangélica Ecumênica, a união de muitas igrejas, por assim dizer. Isso é uma outra forma de se dividir o tempo, é uma outra forma de se dividir o período chamado período do cristianismo, cerca de ou mais de 2000 anos. Mas existe um olhar alternativo, mais ou menos um olhar alternativo, transformando esse panorama da história
cristã, ou pelo menos enxertando algumas outras coisas durante esse período. Por exemplo, a era do Evangelho, que começa por volta do ano 4 a.C. até 33, que é a morte de Jesus. Em segundo ponto, a era do Novo Testamento. E a era do Novo Testamento pega de 33 até o ano 100, com a morte de João. Essa era pode ser dividida em duas partes. A apostólica inicial, de 30 a 70. 70 porque é a destruição de Jerusalém, né? É a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70, por Tito. E a era a apostólica final, que é do ano 70 até o ano 100, essas duas divisões. Terceiro lugar, a era da Igreja Universal Católica. Por isso eu estou colocando, a palavra católica significa universal, que é um período do ano 100 até o ano 312. Essa era conclui-se com Constantino, quando supostamente Constantino vem a se converter, e aí há uma transformação na igreja a partir dessa suposta conversão de Constantino. Entramos então na era do Império Romano Cristão, e daí para a palavra cristão a gente consegue colocar algumas aspas, que começa em 312, quando é oficializado, 312, 313, quando é oficializado o cristianismo, uma religião do Estado, por assim dizer, que vai de 312 até mais ou menos o ano 590 da nossa era. Entra então, nesse ano 590, a igreja chamada Igreja Medieval, de 590 até 800. A gente quer dividir um pouquinho, mas a medieval vai um pouquinho mais do que isso. Mas a igreja medieval, esse período que a gente pode dividir. Então vem a era do Santo Império Romano, que pega de 800 até 1054. Por que até 1054? Porque em 1054 há o cisma. O que é isso? É a divisão da Igreja Católica Apostólica Romana, e aí surge a igreja chamada Igreja Ortodoxa Grega. Então há essa divisão em que o Papa é o chefe visível na Igreja Católica Apostólica Romana, mas surge então a Igreja Ortodoxa Grega, que não respeita o Papa, mas sim surge então a figura do patriarca. Surge então a Era das Cruzadas, que é uma era muito importante. A Era das Cruzadas surge nesse período mesmo, em 1054 até 1305, a Era das Cruzadas, que a gente vai falar sobre algumas dessas cruzadas posteriormente. Depois vem a Era da Renascença e o surgimento das nações-estado, 1305 até 1517. E aí é chamando a atenção de 1517, porque em 1517 surge um novo período na vida da história da igreja, que é a Era da Reforma. E a Era da Reforma vai de 1517 até 1648. Chegando então à Era do Racionalismo e Reavivamento. E essa era é uma das eras mais importantes também, porque vai de 1648 até 1789. 1789 é um período muito importante, é um ano muito importante, porque chama-nos a atenção sobre a Revolução Francesa, a queda da Bastilha. E aí a gente entra em 1789, a Era do Liberalismo e o Progresso e Missões. A gente entra nesse período aqui, 1789 até 1914. O que acontece em 1914? 1789, Revolução Francesa, mas 1914 inicia-se a Primeira Guerra Mundial, seguida pela Segunda Guerra Mundial, que é 1939 até 1945. A Primeira Guerra Mundial começa em 1914 e vai até 1918. E aí surge, não é, em 1914, a Era das Ideologias Modernas, do secularismo e do humanismo. E essa era vai até os dias atuais. Essa é uma forma de se dividir a história, uma forma muito importante de se dividir a história. Não é? Como disse, não é a única forma, mas é uma das formas de se dividir a história. Depois disso tudo, nós entramos num período
que é um período muito importante, precisamos falar sobre esse período, que é um período muito importante, que divide também o Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento é dividido aqui, que é o chamado período interbíblico, ou o período intertestamentário. É um período de 400 anos, chamado 400 anos de silêncio. Um período também importante na vida da igreja. Por quê? Porque durante esse período, antes no período do final do Antigo Testamento, aí a gente lembra a figura de João Batista, porque João Batista ele consegue abarcar dois períodos. Ele consegue abarcar o período do Antigo Testamento, como profeta do Antigo Testamento, mas ele consegue abarcar também o período do Novo Testamento, porque ele conhece Jesus. Ele é primo de Jesus. A diferença de João, o Batista, para Jesus é 6 meses. João é 6 meses mais velho que Jesus. Mas João reconhece quando o vê e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse período chamado interbíblico é um período de cerca de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, abrangendo desde o profeta Malaquias até o surgimento de Cristo. Nesse período não houve profeta, nem escritores inspirados. Ninguém que pudesse dizer: assim diz o Senhor. Portanto, um período muito triste na história do cristianismo, na história da igreja, por assim dizer. O período interbíblico, ou período intertestamentário, 400 anos sem profetas. Nenhum estudo do Novo Testamento pode ser completo sem que se tome em consideração os acontecimentos dos 400 anos que se passaram entre o profeta Malaquias e o nascimento de Jesus. Esse período, também chamado de período interbíblico ou também intertestamentário, ou período de silêncio profético, de fato, não havia surgido ali em Israel nenhum profeta que fosse inspirado. É um período que é dividido em 4 partes. E aí a gente percebe que são os impérios. Não é? Então a primeira parte, o Império Persa. O Império Persa vai de 430 a 331 antes de Cristo. 430 a 331 antes de Cristo, o Império Persa. O segundo período é o período grego, que vai de 331 até 167 a.C. Depois chegamos ao período macabeu, que é o período entre 167 e 63 a.C. E aí, o último período, que é justamente no período em que Jesus nasce, né, é o período romano, que vem a partir de 63 a.C.